dá sempre errado. A IPO dá sempre errado. O IPO é o seguinte, esse ano aqui, você tá vendo muito IPO acontecendo? Não. Por que não? Porque a bolsa não está subindo. Quando você tá em crise, você vê muito IPO acontecendo? Não. Por quê? Porque quando o mercado tá barato, ninguém quer vender a própria empresa. Agora tem um momento que você não quer vender a própria empresa, mas o mercado quer tanto comprar que você acaba vendendo. Eu tenho um monte de amigo assim. Falou, eu não queria vender minha empresa não, mas o mercado queria tanto que eu vendi. Então, isso é a regra. A maioria dos IPOs dão errado. Só que existe a exceção, claro. Tem IPO, nossa, extremamente bem sucedido. Por exemplo, eu entrei lá atrás em Banco Inter, no IPO. Quanto que rendeu até hoje? 1000%. Explodiu esse negócio. Foi no IPO, eu entrei no IPO, ganhei uma grana, não é? Mas você tem IPO que foi pro saco também. Então eu tenho o Banco Inter que ganhei 700% e tem espaço laser que eu perdi 80%. Por isso que investir em ações você precisa diversificar. E veja, alguém com grau de conhecimento perdeu dinheiro, só que alguém com grau de conhecimento compensou e ganhou muito mais dinheiro do outro lado. Então pensa, eu tenho 100 mil reais aqui e eu boto em algo que caiu 80%. 100 mil reais em algo que subiu 1000%, quanto que eu tenho? Então aqui eu tenho 100 mil, perco 80, tenho 20 mil reais. Aqui 100 mil, sobe 1000%, eu vou ter aqui 1 milhão e 100. Ou seja, 200 mil reais virou mais de 1 milhão. Ganhamos dinheiro, certo? Mesmo tendo perdido em algo. Então, IPO é delicado. Você precisa ter um grau de discernimento. Tem muito potencial de valorizar, mas, cara, tem relação risco-retorno. Anel de casamento, aí é loucura. E aí, pra você essa é o quê? O que é? O Warren Buffett diz que o melhor investimento da vida de um homem é um anel de casamento. Se a gente for sob a ótica do casamento, é outra linha, né? Não dá pra considerar casar, né? Tá falando do bem material. O anel de casamento é o seguinte, isso daqui é um ativo escasso, com material nobre, que valoriza no tempo, mas ele tem um problema. Como ele passou pela mão de um ourives ali, ele tende a, no tempo, quando você for vender, tomar um pênalti muito grande. Mas muito grande. Acabei de comprar uma aliança na Tiffany. Eu dei pra minha esposa o anel de... Quando eu fui pedir em casamento da Tiffany. No anel de noivado. Aí paguei um valor lá. Vamos pensar. 100 mil reais, por exemplo. Se eu quiser vender pra alguém esse anel de 100 mil, sabe por quanto eu vou vender? 70, 60 mil. Se eu comprar um Patek Philippe e eu pagar 50 mil francos suíços, no dia que eu sair da loja, já estão me oferecendo 70, 80 mil francos suíços. Você entende a diferença? É um grau de escassez diferente. Se qualquer um que tiver dinheiro, compra esse anel da Tiffany. É um bem que é menos escasso. Se fosse algo padronizado, tipo um ouro padronizado, comoditizado, você não perderia valor, né? Só teria o spread. Mas o spread aqui é muito grande. Então, assim, é C. Apartamento na praia. Casa de veraneio. Hoje mudou um pouco, né? Hoje dá pra valorizar no Airbnb. Se você comprar bem o apartamento, ele pode se valorizar pra caramba. A manutenção mais alta que a média também, né?